O universo ansioso está esperando este momento. Há um anelo de ver seus filhos trazer sua glória. O universo ansioso está esperando este momento. Há um anelo de ver seus filhos trazer sua glória. Queremos ver sua glória, dar vida ao morto e ensinar a nuvem de testemunhas para ver o Deus que faz. Queremos ver sua glória, dar vida ao morto e ensinar a nuvem de testemunhas para ver o nosso Deus que faz milagres. Declara: eu vou gritar e declarar, Ele está vivo, aqui está, e desde as cinzas ressurge um louvor. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar, Ele está vivo, aqui está, e desde as cinzas ressurge um louvor. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Oh, 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 oh. Juntos, as mãos levanto em tua presença e não me importa quem me veja. Vá, vamos! O diabo não tem nada em mim. As mãos levanto em tua presença e não me importa quem me veja. O diabo não tem nada em mim. As mãos levanto em tua presença e não me importa quem me veja. O diabo não tem nada em mim. Vamos levantar nossas mãos e declarar: hey! O diabo não tem. Oh, 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 oh. Hey guys, nosotros somos New High y queremos anunciarles que nuestro álbum Yahweh está disponible. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Espere oraciones contestadas, muchos milagros en su vida. Va a encontrarse, va a experimentar el poder de un Dios sin límites, de un Dios todopoderoso, el gran yo soy. Usted va a ver cómo Él se va a mover en su vida, en su iglesia, en sus relaciones, en su familia, en su hogar. Espérelo. Así que los bendecimos y espero que lo disfruten. Ouça, o propósito não se descobre naturalmente. Há uma diferença significativa entre o processo de descobrir e o processo de revelação. Ou seja, o processo de receber revelação. O processo natural é um. O processo de descobrir é um. Agora, o processo de receber revelação é diferente. Porque descobrir implica conhecimento através de estudos, investigação, experimentos, experiências, estatísticas. Também se refere a buscar o que se desconhece. Por outra parte, receber revelação é um processo sobrenatural em que se abrem os nossos sentidos espirituais. O nosso entendimento se ilumina para ver as verdades de quem somos e o propósito da nossa existência. Diga comigo, propósito. Diga propósito da minha existência. Existimos porquê? Porque Deus tem um propósito para nós e esse propósito não se conhece naturalmente, se conhece por revelação do Espírito Santo.
Sabe, quando recebemos revelação, a mente humana não trabalha. Ao contrário do conhecimento. Porque a revelação nos dá o Espírito Santo. João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. E agora eu quero que você tome atenção. Falará apenas o que o ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Não estão cá. O Espírito Santo simplesmente anuncia aquilo que ouve do Pai e nos revela a nós. Aquilo que está por vir não é aquilo que já existe, não é aquilo que já sabemos, é aquilo que vai existir. Está cá? Sabe, Deus nos dá indicadores do nosso propósito. Esses indicadores incluem processos naturais de observação e análises, mas devemos estabelecer esses indicadores junto com a revelação do seu propósito para nós, a fim de confirmar a nossa chamada, o nosso propósito. O processo de receber revelação é vital para que nós possamos entender porque muitas pessoas confundem o propósito da vida com a sua profissão. Vamos lá ver se... Muitas pessoas confundem o propósito da sua vida com o propósito da sua profissão. Pastor, mas o propósito da minha vida é o propósito da minha profissão. Não. O propósito da sua vida é aquilo que vem de Deus, não é aquilo que você estudou para ser. Sim, mas eu estudei na universidade, eu tirei um curso. Não, esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Isso foi aquilo que você aprendeu. Não somos contra a educação e devemos estudar, mas devemos saber o propósito para a nossa vida. Embora muitas vezes eles coincidem. Quantos de vocês já ouviram de pessoas que tiraram cursos durante anos e depois de tirarem o curso disseram: não era isto que eu queria? Elas não sabiam o propósito para a sua vida. Por isso, quando você busca a Deus e deixa que o Espírito Santo revele o propósito para a sua vida, você alinha as duas coisas. Sabe, a educação é uma função no reino natural. Enquanto o propósito, embora opere no natural, tem características espirituais e o seu efeito é sobrenatural, é eterno. Aqui está a diferença entre as coisas da sua vida e o propósito de Deus. O propósito de Deus é eterno. Sabe, a educação pode preparar-nos para um trabalho, mas a educação não nos prepara para um propósito de Deus. Nós precisamos de receber conhecimento revelado. Diga comigo: recebendo conhecimento revelado. O que é o conhecimento revelado? É aquilo que a mente humana não sabe, porque o conhecimento revelado não vem à nossa mente, vem ao nosso espírito.
Como nos chega a revelação do propósito de Deus? É uma pergunta. Como nos chega a revelação do propósito de Deus? O Espírito Santo utiliza meios sobrenaturais. Um sonho, uma visão, a voz audível de Deus, um sinal, um encontro sobrenatural ou uma palavra profética. Se nós tirarmos o profético da igreja, a revelação deixa. Se tirarmos os profetas da igreja, a revelação se esfria. Mas sempre é o Espírito Santo que elege a maneira de revelar-nos o nosso propósito. Porque ela é diferente para cada pessoa. Uma pessoa, o Espírito Santo lhe pode revelar por sonhos. Outra pode falando audivelmente a ela. A outra pode ser por uma palavra profética. Sabe porque é que o Espírito Santo nos pode mostrar o propósito da nossa vida? Porque Ele nos entende completamente. O Espírito Santo nos entende completamente. O Espírito Santo sabe o que o Pai tinha em mente quando nos criou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga comigo, no princípio. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na criação, o Espírito Santo estava lá. E Ele conhece o propósito que Deus tem para si. Não nos podemos apartar do Espírito Santo. Sabe, Ele tem o mesmo Espírito do Criador. E Ele exerce o poder criativo de Deus aqui nesta terra. Venha para 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, 11 e 12. Eu vou ter que correr mais rápido porque o tempo... Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo é o encarregado de revelar o nosso propósito único, irrepreensível e eterno. E irrepetível. O seu propósito, o propósito para si é irrepetível. Há algo que nós possamos fazer para cooperar com Ele na revelação desse propósito? Podemos preparar os nossos sentidos espirituais para que sejam abertos e receber o seu conhecimento? Sim, claro que podemos. Então vamos ver algumas pautas importantes para fazê-lo. Primeiro, precisamos de conhecer a Deus. Se não conhecermos a Deus, como vamos preparar o nosso espírito para receber o propósito de Deus e as revelações de Deus para nós? Ninguém pode conhecer o seu propósito sem conhecer a Deus. Quando o conhecemos, descobrimos quem somos e voltamos nosso coração para os seus propósitos. Devemos buscar a Deus, porque só há uma maneira de entender realmente para que fomos criados. E alinhados ao único Deus verdadeiro. Diga comigo, alinhados ao único Deus verdadeiro.
Sabe, nós somos como o comboio. O comboio, se não está alinhado na linha, descarrila e provoca muitas mortes. Nós, se não estamos alinhados com Deus, podemos provocar a nossa própria morte. E não descobrimos o propósito que Ele tem, Deus, para nós. Quem quer descobrir o propósito para a sua vida? Eu quero dizer que o propósito anda de mãos dadas. O propósito anda de mãos dadas com o compromisso. Se nós não tivermos um compromisso com Deus, não chegamos ao nosso propósito. Devemos dedicar tempo e esforço a conhecer melhor, a compreender os seus planos. E o nosso papel nos planos dele. Eu vou voltar a dizer isto que vocês não entenderam. Devemos dedicar tempo e esforço a conhecer melhor, a compreender os seus planos. E o nosso papel nos planos dele, não os nossos planos nos nossos planos. Porque muitas vezes queremos andar nos nossos planos e deixamos os planos de Deus. Ou seja, andamos no nosso propósito natural, deixando o propósito espiritual de Deus para a nossa vida. Ai. Queremos o mover do Espírito, mas não queremos o propósito. E queremos o mover do Espírito à nossa medida. Diga aí a alguém, ninguém é dono do Espírito. Você não pode fechar numa caixinha e fazer aquilo que você quer. Porque então ele se entristece e vai embora. E ficamos sozinhos. Sabe, quando realmente nós conhecemos a Deus, deixamos de questionar e resistir a sua vontade para os outros. Qualquer que questione a voz de Deus tem problemas. Porque não está em sintonia com o seu coração e com a sua mente. Não está em sintonia com o coração nem com a mente de Deus. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe, a ovelha é um animal tão sensível. Você pode ir junto a um rebanho de ovelhas e chamá-las. A única coisa que elas fazem, sabe o que é? Levantam a cabeça, as orelhas, e você pode chamar para elas virem, mas elas não vêm. Mas quando o pastor chama, elas nem sequer levantam a cabeça, elas o seguem. Quando nós entramos no propósito que Ele tem para nós, não levantamos a cabeça para ver quem está a chamar por mim. Nós conhecemos a sua voz e o seguimos. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Sabe, com esta metáfora das ovelhas, Deus se refere a pessoas que têm um pacto com Ele, aos que conhecem o seu coração, o seu amor, os seus ensinamentos e aos que lhe obedecem fielmente e de todo o coração. A melhor maneira de conhecer a Deus é reconhecer a sua voz. E uma das formas como Deus nos fala é através da sua palavra escrita. Nas Escrituras, Deus revela quem Ele é. Ele mesmo inspirou as Escrituras para dar-se a conhecer à humanidade. 2 Timóteo 3, 16, 17, eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Sem a palavra, também não vamos conhecer o nosso propósito.
Porque é através da palavra que o Espírito de Deus vai revelar o seu propósito ao nosso espírito. O nosso propósito não vem à nossa cabeça, vem ao nosso espírito. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, algo acontece dentro de nós. A revelação que nos era cortada, que nos era impedida, ela agora está dentro de nós. Só precisamos de ouvir. Sabe, quando conhecemos a palavra de Deus, o conhecemos a Ele, porque a sua palavra nos fala da sua natureza, da sua vontade. O que Deus diz de si mesmo, quem Ele é, em realidade é o mesmo. Além de conhecer a palavra de Deus, devemos estar em comunhão contínua com Ele, através da oração, do jejum e da busca. Buscarmos dEle, de o buscarmos a Ele. Sabe, a comunhão íntima com Deus é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, Ele dará a conhecer o seu pacto, a sua aliança. Lá no Salmo 25 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos, o Senhor confia a sua revelação aos que o temem. Não podemos caminhar entre dois mundos. Temos que caminhar no mundo do Espírito, no mundo da comunhão, de o conhecer intimamente. Sabe, se queremos conhecer o nosso propósito, devemos chegar a conhecer Deus de uma maneira mais profunda. E uma das formas mais significativas de fazê-lo é adorá-lo. Na verdade, aquilo que a igreja mais luta, mais há uma guerra, é na adoração. Louvor e adoração. Músicos. Mas nós próprios temos de ser adoradores. Sabe, é durante a adoração que Ele se revela a nós. E nessa revelação vem o conhecimento do nosso propósito. Mas se nós não temos um compromisso de adoração, de estar com Ele, de intimidade com Ele, logo o nosso propósito nunca é revelado. À medida que a nossa relação com Deus cresce, mais revelação da nossa chamada recebemos. Diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe. E eu gosto muito da última parte, que diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o conhecem em intimidade. Ele recompensa aqueles que o adoram. Ele recompensa aqueles que passam tempo na sua presença. Sabe, nós devemos recordar que Deus está num presente contínuo. Ou seja, Deus é sempre aqui e agora. Você não está cá. Deus é sempre aqui e agora. Então, se Ele é sempre aqui e agora, onde você está, onde você for, Ele está. No aqui e no agora. E o seu poder está livre para si, no aqui e no agora. Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Então o seu poder está dentro de si. Para onde você for, o seu poder vai. Diga, hoje não há mais arca, mas eu sou a arca.
porque eu carrego o Deus Todo-Poderoso dentro de mim. Então eu tenho que ter comunhão com Ele. Um dia a gente fala do que estava dentro da arca. Sabe, não há nada que falte para ser no futuro. Já está tudo feito. A maioria das pessoas olha para o futuro. Quantos estão aqui que dizem, eu olho para o futuro? Toma atenção, mas não viva no passado. Viva no presente contínuo. As pessoas que vivem olhando para o passado, é difícil para elas viver no presente. Sabe, Deus é imutável e vive de forma permanente agora. A palavra de Deus declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. E amanhã Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, Ele é um Deus contínuo, presente. Sabe, se queremos conhecer o nosso propósito, devemos estar comprometidos com uma visão. Você não vai conhecer o propósito se você não está comprometido com uma visão. Qualquer que seja a visão que tenha. Nem que seja um médico, um bombeiro, um cientista, um engenheiro, etc. Ele tem que estar ligado. Quase sempre é necessário começar servindo a visão de alguém, ser fiel no que lhe confiam.